Disse, falou, viu? Nesse momento é a manchete principal do portal Meio News, do UOL, do G1 e de outros portais. Lula disse que o leilão do arroz foi anulado por uma falcatrua em empresa. Ele admitiu essa falcatrua. Vamos ver. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$ 36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$ 33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$ 36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$ 20. Um pacote de 5 quilos. Sabe que compre R$ 4 um quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Essa fala dele sobre o arroz. Tem outro trecho que nós destacamos, Ari, que é onde o presidente fala sobre os cassinos, projeto aprovado na CCJ do Senado, Ari. Isso, ele disse que vai sancionar. Vamos lá. Se o Congresso for aprovado e for feito um acordo entre os partidos políticos, for aprovado sem nenhuma receita, não tem por que não sancionar. Agora, eu acho que não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos, de que vai desenvolver não sei quanto, não é verdade também. Eu não acredito no discurso de que se tiver cassino, o pobre vai gastar com o tem. O pobre não vai no cassino. O pobre vai trabalhar no cassino. Ele pode até ver a sua cidade se desenvolver, mas ele não vai, porque o cassino é uma coisa para gente que tem dinheiro. Você veja o negócio, eu tenho 78 anos de idade, eu nunca fui no cassino. Ele disse que não joga, ele já ganhou na loteria esportiva, em 1974, acordou, dormiu milionário, e quando ele acordou, ele descobriu que outras milhares de apostas haviam acertado os 13 jogos e ele só tinha ganho 100. Então ele acordou pobre, ele disse que desde então ficou traumatizado, nunca mais jogou em nenhum jogo de azar. Então, o professor Vila, Lula, a questão do arroz e dos cassinos. Repercutindo enormemente aí pelo Brasil, essa questão do arroz foi uma falcatrua, né? É necessário, portanto, em outros leilões que possam ocorrer, ter mais cuidado aí com a questão aí não importa se é arroz ou outro produto, porque isso acaba desgastando. Você quer fazer uma coisa para o bem, acaba desgastando, como no episódio recente. A questão dos cassinos, eu também nunca fui no cassino e provavelmente nunca irei, né? Só conheço o cassino por cinema, por televisão, no jornal e tal. Agora, era necessário regulamentar da forma como foi proposto, com uma agência controladora, pagando os impostos, né? O dinheiro circulando pelo sistema financeiro, não com dinheiro vivo e nem por cartão. Então, a forma proposta me parece muito boa, correta. Aqui em São Paulo está cheio de cassino clandestino entre aspas, que todo mundo sabe onde fica, no bairro do Morumbi, para ali, para cá, bingo para lá, bingo para cá. Então, vamos legalizar, pagar as contribuições, recolher os impostos, ter os empregos formais de trabalho, né? E é uma agência que regulamente e acompanha a vida dos cassinos. Tem outros países, tem uma vinculação saudável com o turismo, vale destacar, né? Em vários países, e nós tínhamos cassino até 1946, quando no governo Dutra, o presidente, amando de sua esposa, a primeira-dama, dona Santinha, que era uma ultramontana, ultraconservadora, não gostava de cassino, achava que era perdição. Bem, fecharam os cassinos do Brasil, alguns eram célebres, como no Rio de Janeiro, lembrar os shows, Carmen Miranda, etc. Bem, eu espero que agora passe, né, seja aprovado, e vamos acompanhar a implementação. Aliás, aqui no Piauí também existem os clandestinos, todo mundo sabe onde centro de Teresina Eu tem. não sei aí... Essa semana, bem que na avenida aqui, eu passei por um pontinho do Jogo do Bicho. Oi, não, Jogo do Bicho então, mas eu digo cassinos mesmo. Sim, tem. O Guga, o Lula falador, aí é o Ari, hein?
Pô, mandou bem o Lula aí, falou o que repercutiu, não ficou em cima do muro, disse a verdade, que teve uma fraude. As empresas que venceram o leilão, tinha empresa lá que era ligada a sorvete, era sorveteria, né? Teve locadoras de máquinas, eram empresas que não eram do ramo. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, só percebeu isso, diz que só percebeu isso depois do leilão, mas tem a história de uma das empresas estar ligada a um secretário do Ministério, que era o Nery Geller, acabou pedindo demissão. Então, teve toda uma suspeita de treta, de rolo, que o Lula foi e explanou. Não ficou em cima do muro, falou. Falou e está repercutindo, claro, muito bom, muito boa essas aspas do Lula. Parabéns à TV Meio. E quanto aos cassinos, eu sigo, né, naquela do professor Vila, de se fazer isso de uma maneira em que seja regulamentado para evitar que se faça lavagem de dinheiro do crime organizado. Claro que não vai evitar o todo, mas pelo menos tentar evitar também a questão do vício, que eles também vão buscar. Isso não vai poder abrir cassino em qualquer local, então não vai ser uma farra, né? É melhor o Estado ter como fiscalizar aquele tipo de empreendimento, de negócio, do que deixar para o mercado clandestino, deixar na lei do mais forte. Eu sempre acho isso. Outro trecho dessa entrevista também, que eu achei, inclusive, para aqui para a nossa discussão nos últimos dias sobre o Congresso e a repercussão com relação ao Ministério. O Ari perguntou isso ao presidente, se ele faria essa reforma ministerial, né, Ari? E o presidente disse que está muito satisfeito com os ministros dele. Então, você vê que, por mais que o presidente esteja enfrentando dificuldades que não são pequenas com essa composição do Congresso Nacional, com essa aliança de partidos que o professor Vila sempre fala que acaba não entregando aquilo que deveria em termos de votações a favor do governo, o presidente não está a fim de melindrar essa relação. Ele também destacou isso, que não quer criar nenhum revés com o Congresso em termos da eleição municipal. Ele disse que vai fazer campanha, mas que não quer causar nenhum tipo de problema com esses partidos aliados, mas falou que vai estar na campanha no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele falou do Recife, lá com o João Campos, falou sobre o caso de Teresina. Então, um Lula político, mas ainda muito receoso de causar conflitos maiores com o Congresso Nacional. E mudança de ministério só depois da eleição. Vamos com Raniele Veloso ao vivo em Brasília. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. E da Raniele ali tratando da volta da discussão da posse de maconha no Supremo Tribunal Federal, Ari? Supremo Tribunal Federal diverge se porte de maconha é crime. Roberto Barroso e André Mendonça têm discussão áspera. Raniele. Pois é, a votação, depois, né, de ter o pedido de vista pelo ministro Dias Toffoli, em março, retornou ontem no Supremo Tribunal Federal, e ele, depois de 3 horas argumentando, ele abriu uma nova corrente de voto. Portanto, o placar permanece o mesmo: 5 para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal e 3 contrários. Dias Toffoli entende que o artigo 28 da Lei de Drogas de 2006 é constitucional e não criminaliza, entende que não criminaliza o usuário e defende as medidas socioeducativas. Mas ele deu um prazo para o Congresso Nacional legislar sobre a quantidade para distinguir usuário de traficante. Ele falou, inclusive, em omissão do Legislativo, uma vez que a Anvisa quem decide atualmente. Vamos ver um trecho da fala dele em que ele fala que é errado ali considerar o usuário como um tóxico criminoso. Vamos ver. Para o problema das drogas. Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito.
Pois é, Amadeu, e como você falou, a sessão teve um bate-boca, discussão entre o presidente Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça, que já votou para não descriminalizar esse porte. Luiz Roberto Barroso recebeu uma ligação do presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime, que disse, na verdade, que estava preocupado com o que o STF poderia liberar. E Barroso explicou que, na verdade, eles não estão votando para legalizar as drogas no Brasil, e sim para definir se é um crime ou então deve ser, se é de natureza, né, ação penal, ou então um ilícito administrativo, que poderia ser multa, também medidas socioeducativas, como, por exemplo, serviços à comunidade e até tratamento para o usuário de droga. E aí, André Mendonça disse que o STF estava passando por cima de uma decisão que deve ser do Congresso. E olha só o que Barroso respondeu. Vamos ver. A verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse: estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Tá aí, Amadeu, a sessão volta na próxima terça-feira. O próximo a votar é o ministro Luiz Fux, que pelas decisões anteriores que ele já tomou no STF em relação ao usuário traficante com a quantidade de droga, ele deve votar contra a descriminalização. E aí, depois, por fim, a ministra Carmen Lúcia. Só lembrando que o STF debate sobre esse tema desde 2015, ou seja, há quase 10 anos. Vamos, antes de ouvir os jogadores, o líder, um dos líderes do Centrão, põe mais lenha na fogueira, porque exatamente. O senador Ciro está pedindo que o Arthur Lira apresse a votação da PEC das drogas, Raniele. Exatamente. Ontem, logo após o fim dessa sessão plenária, o presidente nacional do PP, que tem influência direta ali na Câmara dos Deputados, né, o mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fez um apelo a Lira, dizendo que é necessário fazer o papel do Congresso, que é legislar sobre o tema. Vale lembrar que foi aprovado já aqui no Senado Federal essa PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer droga em qualquer quantidade e não tem critério objetivo para fazer essa diferença entre usuário e traficante. E na Câmara já passou com votação folgada na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver primeiro o post do senador e depois eu falo aqui a expectativa de votação. Ari? É urgente que a Câmara vote a PEC das drogas. Nenhuma descriminalização dessas no mundo foi no Judiciário. O Parlamento tem que cumprir a Constituição, ser o poder legislativo. Fazer as leis é sua função na democracia. Apelo ao presidente Arthur Lira. Aí então o senador Ciro, que como presidente do Progressistas, um partido que apesar do nome é conservador e que